Foi muito conhecida como a capital mundial da droga. E juntamente com isso, toda a violência e corrupção e pecados de todos os tipos que você pode imaginar. A violência estava piorando. A igreja estava realmente sentindo a pressão daquilo que estava acontecendo. Então aqui é a região amazônica. Esta é a parte colombiana, esta é a parte brasileira, esta é a parte peruana. É aqui que ficam muitos laboratórios de cocaína. Marcy e Randy McMillan são pastores veteranos que estão morando em Cali há mais de 20 anos. Pelo menos 10 destes anos foram vividos na sombra dos infames barões da droga. Eles viram o efeito devastador do reinado implacável do cartel. E eles o presenciaram no próprio bairro. Quando o dinheiro ilícito da droga começou a jorrar em Cali nos anos 80, os barões da droga se mudaram para o mesmo bairro de classe alta onde moravam os Macmillan. Compraram quadras inteiras de mansões luxuosas. Hey, Randy, esse lugar aqui à direita é realmente incrível, não é mesmo? Sim. Esse muro parece ter de 3 a 4 metros de altura. Quem vivia aqui? A família Rodrigues Orejuela era a cabeça do cartel de Cali. Durante esse período, eles controlavam o país e exportavam cocaína. Isso envolvia, era o que a gente ouvia, né? Quase 500 milhões de dólares por mês. É mesmo? Era o que eles faziam todo mês. Isso era no mês normal. Inacreditável. No mês normal. Durante esse tempo, assim, segurança e muros eram tudo para eles. Quer dizer, paranoia, né? Medo. Por muitos anos, a Colômbia foi o maior exportador de cocaína do mundo, vendendo mais de 100 mil toneladas de cocaína por ano aos Estados Unidos e Europa. O Departamento de Controle de Drogas dos Estados Unidos considerava o cartel de Cali a organização criminosa maior, mais rica e mais bem organizada da história. Com bilhões de dólares à disposição, seu poder de alcance era enorme, especialmente em Cali. Eles realmente controlavam toda a situação socioeconômica, toda a situação política e, em grande parte, até a religiosa. Era terrível. Naquela época, o tráfico de drogas em Cali era um dos mais poderosos do mundo. Havia muitas mortes, as pessoas morriam facilmente. Quando havia algum confronto, era um milagre se você ou seus familiares saíssem com vida. Havia muito medo. E eu, pessoalmente, vi 5 pessoas serem mortas em Cali. Isso era terrível. Vários jornalistas foram mortos por denunciarem o que a máfia estava fazendo na Colômbia, sabe? Decisões políticas muito importantes para o país foram manipuladas pelo dinheiro do tráfico de drogas, influenciando todos os aspectos da sociedade. Influenciava tudo, absolutamente tudo. E sabe, essa é apenas uma de 1.200 propriedades que eles tinham em Cali. Poder andar livremente por estas ruas que já presenciaram tanto terror é um testemunho da surpreendente mudança que aconteceu em Cali. Mas onde tudo começou? Esta história, como todas as histórias de transformação, está escrita no coração de intercessores. Homens e mulheres que tiveram ouvidos para ouvir o que Deus estava dizendo. Deus nos falou que deveríamos vir para Cali. Ruth Ruibal e seu marido Julio vieram para Cali em 1978. Sentiram-se desolados ante a completa obscuridade que cobria a cidade. Mas Julio estava convencido que se o povo de Deus se unisse em oração, o jugo do inimigo seria quebrado. Havia apenas um problema. Ninguém queria fazer isso. Na verdade, não havia união entre as igrejas. Você tocava seus projetos e eu dizia que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um tempo maravilhoso na sua igreja. Mas essa é minha igreja, isso é o que eu faço. A associação de pastores não era nada mais do que uma caixa de arquivos antiga. Ficavam todos sozinhos, ninguém se ajuntava. Depois de um desentendimento, Julio se retirou da já debilitada associação de pastores. Mas então se apercebeu que estava contribuindo para a desunião. Deus falou com ele e disse para ele: você não tem o direito de ficar ofendido. E você tem que perdoar. E ele aceitou aquela mensagem e ele disse: se eu quero refletir Jesus, eu não posso me sentir ofendido de jeito nenhum. Julio voltou para os pastores e pediu para que o perdoassem. Eles não podiam se dar ao luxo de ficar em desunião, principalmente quando a cidade enfrentava desafios tão difíceis. Nós começamos a perceber que esperança nós temos. Todas as organizações internacionais, juntamente com as autoridades colombianas,
Já haviam se unido contra o cartel de Cali e nada aconteceu. Como estávamos preocupados com isso, começamos a orar e interceder e pedir ao Senhor que nos mostrasse como orar. E Ele então nos levou a entender nossas raízes espirituais. Para perceber a perspectiva de Deus para a sua cidade, as igrejas locais começaram a examinar as dinâmicas espirituais ao seu redor. Uma das coisas que fazíamos era, Randy nos dava mapas da cidade. O governo dividiu a cidade em áreas diferentes, em zonas. E dentro dessas zonas há muitos bairros. Então, nós dividíamos a igreja por essas zonas. E de acordo com o bairro em que eles moravam. Então, eles tinham que trazer informações de todos os problemas que percebiam que estavam acontecendo. E havia problemas muito sérios acontecendo naquelas áreas. Um problema perturbador que foi descoberto foi o profundo envolvimento da cidade com o ocultismo. Até mesmo os mais ferozes senhores das drogas eram clientes assíduos de médiuns e guias espirituais. Havia raízes muito fortes na prática de ocultismo. E isso era misturado com liderança religiosa. E isso lhes dava poder. Além do poder que tinham por causa do dinheiro. À medida que se colocavam contra fortalezas espirituais pela cidade, os pastores sentiram que Deus estava orientando-os a convocar o povo para uma noite de oração e adoração. No começo, as pessoas diziam que não vai funcionar, provavelmente não vai vir ninguém. Não dá para fazer isso, os pastores não apoiam, fulano não vai vir, ciclano não vai gostar. Em 95, foi realizada a primeira vigília de oração. E eles oraram contra principados e potestades, eles oraram pedindo união, eles creram em Deus e creram que Ele moveria nas igrejas. O prefeito naquela época subiu no palanque, orou por Cali e disse: Cali pertence a Jesus Cristo. E isso foi uma confirmação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na cidade. 48 horas depois daquele evento, um dos jornais diários estampou como manchete do dia: nenhum assassinato. Fazia tanto tempo que isso não acontecia que ninguém se lembrava. Mas Cali teve um final de semana inteiro sem nenhum assassinato. Um evento notável para uma cidade acostumada a ver mais de 15 assassinatos diários. Começamos a ver os resultados das mudanças depois que esse mover de oração começou, quando todos nos unimos para orar. E 10 dias depois, o primeiro barão das drogas caiu. Deus estava transformando a cidade. Encorajados pelo avanço espiritual gerado pela primeira vigília, os líderes da igreja decidiram alugar o maior lugar público da cidade. O estádio de futebol Pasquale Guerreiro, com capacidade para 55 mil pessoas. Sua fé foi amplamente recompensada pelos mais de 60 mil crentes das mais diversas denominações que vieram para orar e adorar. Durante o verão de 1995, o governo colombiano declarou guerra aberta contra os barões da droga. 6.500 tropas de elite foram enviadas para Cali, com ordens explícitas de prender todos os líderes dos cartéis de drogas. Havia 7 líderes principais. 9 meses depois que começamos a orar, 6 já haviam caído. A atmosfera espiritual da cidade de Cali está diferente. Embora Julio estivesse encorajado pelo que Deus fizera, ele enfrentava oposição no seu próprio bairro. Um vizinho enfurecido por causa de uma disputa sobre direitos de propriedade o ameaçou de morte. Então Julio disse: eu vou jejuar e orar até descobrir o que está acontecendo. Enquanto ele estava jejuando, no terceiro dia, Deus falou com ele e lhe disse: ele vai lhe causar grande dano, mas aquilo que ele lhe fizer fará surgir um grande avivamento em Cali. Pessoal, isso que estamos fazendo aqui hoje à noite é muito perigoso. Ele tinha uma reunião com a associação de pastores. Estava esperando por ele para uma reunião da associação às 2 da tarde. Ele nos disse para deixá-la ali. O papai ficava dizendo: não, me deixe levá-lo até a porta, me deixe esperar com você. Mas ele disse: não, pode me deixar, eu vou andando. Ele saiu e começou a andar em direção à igreja. 2 atiradores estavam esperando por ele numa emboscada. Foi ao
última vez que eu vi meu pai. Recebi uma ligação e eles disseram: acabaram de matar o Julio. Eu disse: não, como podem matar um pastor? Então eu fui até lá pensando que ele estava apenas machucado. Mas quando cheguei lá, ele estava estirado na calçada como um bebê. Julio, o barulhento, o ativo, um homem que nunca ficava parado, ali estava prostrado como um bebê. Quando me contaram o que tinha acontecido, eu entrei em choque. Não dava para acreditar que realmente acontecera. E quando eu cheguei lá, o corpo dele ainda estava estirado na calçada e havia uma poça de sangue por causa do tiro que ele havia levado na cabeça. O versículo que o Espírito de Deus me trouxe à memória foi: preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Então eu desci do carro e sentei ao lado do corpo dele e sabia que estava em terra santa. E eu disse: Senhor, eu sei que tu conheces o nosso coração, mas eu tenho que dizer isto: está tudo bem com minha alma. Se é isso que o Senhor queria, então está tudo bem com minha alma. Em choque e lutando para entender os propósitos de Deus nessa tragédia, centenas de cristãos se reuniram no funeral de Julio, incluindo muitos pastores que nem estavam falando uns com os outros. E todos os pastores vieram à frente e nós nos abraçamos. E fizemos uma aliança de unidade, dizendo que não deixaríamos nada atrapalhar a nossa união. Hoje, essa aliança reúne cerca de 200 pastores e é a espinha dorsal das notórias vigílias de oração daquela cidade. Isso tem transformado a cidade de uma forma completa. A corrupção tem diminuído dramaticamente, os cartéis de drogas foram desmantelados na cidade. Há mais ou menos 60 mil pessoas aqui e elas vieram para passar a noite inteira orando para que Deus continue o trabalho maravilhoso que Ele tem feito nessa cidade por 36 meses consecutivos. Enquanto milhares de adoradores exultantes se aglomeravam dentro do estádio, equipes de segurança nos portões foram forçados a barrar a entrada de outras 15 mil pessoas. Recusando a se darem por vencidos, eles improvisaram uma marcha de louvor que cercou o estádio por horas. O que vocês estão vendo aqui hoje, nesse estádio, é um milagre. Você sabe que há alguns anos seria impossível para os evangélicos se reunirem desta maneira. Mas Deus está levantando sua igreja novamente. Aleluia. E vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Aleluia. Isso é o que está acontecendo hoje na Colômbia. Isto é algo que pastores e intercessores nos Estados Unidos e na Europa e em todo o mundo precisam presenciar. Isto é o que Deus está fazendo em nossos dias. À medida que o reino de Deus descia em Cali, muitos cidadãos proeminentes passaram a ter um relacionamento com Deus. Rafael Araújo Gomes é um conhecido comentarista do futebol colombiano. Por muitos anos ele transmitiu campeonatos de futebol neste estádio. Estou aqui hoje porque faz aproximadamente 6 meses que eu conheci Jesus Cristo. E eu tenho o adorado e o louvado desde então. Que emoção você sente nas vigílias comparada à emoção dos jogos de futebol? Não tem como comparar. Nos jogos de futebol só há muitos gritos. Aqui na vigília você sente alegria no coração. A sua vida tem sido feliz nesses últimos 6 meses? É diferente, é tremendo. Estou muito feliz, é maravilhoso. É uma vida diferente. Mário Ginete é um proeminente advogado e palestrante motivacional, cujo programa de rádio é ouvido em boa parte da América Latina. Após procurar paz em organizações da nova era e de autoajuda, ele finalmente chegou em casa. Ele veio para Cristo. Eu acredito verdadeiramente, embora ainda seja um bebê espiritual, que a resposta está aqui na Bíblia. E eu sinto que perdi 41 anos, mas agora eu sei que Deus tem um plano para mim e Deus quer usar a minha vida para coisas grandes. A nova paixão de Mário é aprender os caminhos de Deus e servi-lo através da mídia.
como eu quero. Está bem, Pai Celestial, que seja assim. É como o Senhor quer. Vai ser como tu queres. Mas usa-me. Eu quero servi-lo. De repente, aqueles que não são salvos estão acordando e dizendo: ei, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Que esperança podemos ter? A corrupção aqui, tem fraude ali. Onde quer que olhem, não há solução, só há becos sem saída. Estão dizendo: tem que haver uma resposta, tem que haver uma resposta. E quando você junta isso com a igreja dizendo: há uma resposta, e aí você tem a receita para uma explosão. Mesmo as autoridades da cidade reconhecem os efeitos positivos do evangelho. Os oficiais do governo disseram ao presidente da Associação de Pastores: precisamos de mais pessoas como vocês no governo, precisamos de pessoas honestas como vocês são. E o prefeito disse: não posso cobrar nada de vocês por terem usado o estádio porque vocês estão nos fazendo um favor. Então agora eles olham para a igreja como se estivéssemos fazendo algo positivo. Quando as igrejas locais quiseram oferecer uma alternativa espiritual para a feira tradicional de Cali, um evento de 10 dias normalmente acompanhado de excessos alcoólicos, as autoridades concordaram. Não apenas alugaram o velódromo com mais de 22 mil assentos de graça para os cristãos, como também cobriram todas as despesas de publicidade, sistema de som e segurança. Essa nova abertura para o evangelho está afetando todos os níveis da sociedade. Hoje em dia, não é mais considerado estranho quando alguém fala que tem o Senhor na sua vida diária. Pessoas da classe alta estão aceitando que Jesus é uma necessidade na vida deles e não enxergam isso como algo ridículo. Era a pior coisa que você poderia levantar em uma conversa. Hoje em dia, não. Todos podem falar de Deus, todos respeitam. O crescimento explosivo da igreja está acontecendo em todas as partes da cidade, sem respeitar linhas denominacionais. Pergunte aos pastores quais são suas estratégias e eles lhe dirão: não temos tempo para planejar. Estamos muito ocupados puxando as redes para dentro do barco. E os números estão crescendo. Uma igreja tem mais de 35 mil pessoas. Eles não conseguem reunir todos de uma vez. Então, o que eles fazem aos domingos é ter 7 cultos. Eles começam às 7 da manhã, depois às 9 da manhã, uma às 11, a 1, às 3, às 5, às 7 da noite. Tem sido uma explosão, especialmente nessa igreja. E isso tem acontecido em outras igrejas da cidade também? Tem acontecido em outras igrejas também. Quase todas as igrejas em Cali estão crescendo. Há uma fome de Deus muito grande. Você pode ver isso nas ruas, nos ônibus. Você pode falar com qualquer um, onde quer que você esteja. Os líderes da igreja acreditam que essa fome espiritual é um resultado direto da união e da oração fervorosa. E o processo continua com arrependimento e reconciliação, quebrando todas as barreiras para o evangelismo. Eu acredito que agora a igreja está muito unida. E não foram apenas esses problemas que fizeram com que as pessoas se chegassem mais perto de Deus, mas é o próprio Deus que está movendo na cidade. É interessante que o Senhor tenha escolhido a cidade de Cali, uma cidade que era controlada e manipulada por dinheiro ilegal, pelos barões da droga, por corrupção. Era a cidade mais improvável que alguém escolheria, e ainda assim Deus escolheu a cidade de Cali. E eu acredito que Deus fez isso de propósito, para mostrar ao mundo inteiro e às lideranças das cidades do mundo inteiro que Deus pode transformar uma comunidade se essa comunidade se arrepender. O avivamento que Julio profetizou antes de morrer começou. Hoje sua família comemora a recente união da igreja e a vinda de multidões ansiosas para conhecer Jesus. Elas estão confortadas e honradas por fazer parte disso. Percebemos que Deus confiou a nós a maior coisa que alguém poderia fazer: dar um dos nossos entes mais queridos como mártir para Jesus Cristo. E sentimos que era uma responsabilidade muito grande sobre nós exaltar o nome dele nisso. Porque sabíamos que Deus estava fazendo algo muito maior. Sua morte é como se nos encorajasse a querer fazer o mesmo, a querer morrer pelo Senhor. Não apenas morrer por Ele, mas viver por Ele, que pode ser até mais difícil. E você sente que a visão que seu pai teve continua viva através de vocês? É. Está sim. Está sim. Está viva dentro de nós. Julio dizia sempre que ele seria imortal até que fizesse tudo o que Deus queria. E se você pudesse conversar com o Julio agora e perguntar para ele se valeu a pena, ele diria que sim. Porque este era o desejo do coração dele.
todos achavam impossível. Todos pensavam que era totalmente, humanamente impossível. Eu sou testemunha diante de Deus e de vocês essa noite de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Sinto que Deus está fazendo algo novo, não apenas na cidade de Cali, não apenas na nação da Colômbia, mas em toda a face da terra hoje. Se isso é o que aguarda a igreja nos anos que vêm pela frente, eu quero fazer parte disso.